Bom, o tema proposto para hoje foi esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 28, que contém uma coletânea de preces espíritas. Vocês já sabiam que existe uma coletânea de preces espíritas, né? É até considerado, eu fiz uma pesquisa, é até considerado um capítulo não muito estudado do Evangelho. Que as pessoas terminam lá no capítulo 27 e já vão para outras coisas. Mas é um capítulo que tem um propósito que nós vamos tentar discutir, entender. E antes disso, vou fazer algumas considerações sobre a prece, que é super importante na nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa busca. Então, eu gostaria de fazer essas considerações e aí passar para o capítulo. Eu usei algumas referências, principalmente o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, onde há questões sobre a prece, sobre a oração, e algumas referências muito conhecidas da literatura espírita, como livros do Emmanuel, do Miranês, psicografado pelo Divaldo, pelo Chico, algumas referências. Nós vamos começar falando da origem da palavra prece, já que vamos falar de uma coletânea de preces espíritas. É uma palavra que vem do latim e o significado primeiro, principal, é de pedir, de súplica, de pedido ou de súplica. E a literatura espírita, a codificação, vai trazer alguns novos significados e algumas abordagens que mais completas do que só pedir e suplicar. Que nós não usamos a nossa prece só para pedir e suplicar, embora muitas vezes a maioria das nossas preces seja para pedir, né? A gente esquece às vezes das outras abordagens. No nosso dia a dia, nós, em geral, recorremos àquelas orações que fizeram parte da nossa primeira infância, desde que na nossa família, na igreja, principalmente, muitos de nós vêm da igreja católica. Então, nós recorremos muito a essas orações, porque fez parte da nossa primeiro contato com a religião, com Deus, com a religiosidade. As orações mais conhecidas, todos conhecem, a primeira oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para os discípulos e nos ensinou. E a gente recorre a essa oração nos momentos, quase praticamente todos os momentos, parece que é aquela oração que está na prateleira, a gente já pega e já vai nela direto, né? Às vezes, ao invés de elaborar, a gente vai para a oração do Pai Nosso. E ela contém realmente todos os elementos de uma bela oração, de tudo que nós precisamos incorporar numa prece, numa oração. Uma outra oração bastante conhecida é a oração de São Francisco, que também é uma belíssima oração, que contém muito sentimento, muito amor ao próximo, muito amor à natureza. É uma oração que realmente desperta bons sentimentos com relação ao nosso próximo e o nosso entorno da natureza, os animais, as plantas. Então, volta e meia, a gente também recorre a ela. Aqui nas nossas reuniões, em geral, a gente também, de vez em quando, a gente faz essa oração e ela é muito bonita, né? O Salmo 23, que é um salmo que as pessoas recorrem a ele naqueles momentos de desespero, naqueles momentos de maior dificuldade. É um salmo realmente muito bonito. A Ave Maria, né, que começa com um trecho do anjo saudando Maria por ela estar recebendo o nosso Mestre Jesus no seu corpo. A prece de Cáritas: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação.
Então nós temos aí um arcabouço de preces muito famosas, bastante conhecidas, todos, é uma criancinha sabe de cor essas preces, e há umas outras aí que nós passamos por elas ao longo de nossa vida, mas às vezes a gente não se lembra, né? A gente vai se afasta. Tem essa oração da serenidade, que também aparece muito, principalmente nas discussões da codificação, que é uma oração que ela é utilizada muito nas sedes do Alcoólicos Anônimos, em vários idiomas. Que é a oração da serenidade, que acho que todos conhecem, ela é bem simples, curta, mas ela também tem um conteúdo muito importante para as nossas vidas. E muitas vezes tudo que precisamos é de serenidade, é serenar nossos pensamentos para ir fazer realmente uma oração, uma prece eficaz, uma prece fervorosa para Deus. Então, relembrando, essas foram as orações que a gente conhece e que mais conhece, e a gente vai tratar um pouco da nossa prece, aquela prece que nós fazemos intimamente quando estamos necessitados, quando estamos felizes, ou estamos num estado contemplativo, ou estamos aflitos. Às vezes, simplesmente, nós nos dirigimos a Deus e pedimos que Ele esteja conosco. O mais importante é realmente isso, que a gente dedique essa intenção, tenha esse pensamento voltado para Deus. Porque a oração não precisa ser uma oração muito longa, muito dotada de belíssimas palavras, mas ela tem que ter uma intenção, ela precisa estar contida de intenção, de alguns elementos que vão torná-la, que vão trazer mais benefícios para nós. Então a pergunta que eu gostaria de começar, né? Nós fizemos a nossa prece hoje, a hora que acordamos. Às vezes a gente se perde nos nossos afazeres, nossa rotina e preocupações. Quando abrimos os olhos, nem lembramos de fazer a prece e já vamos cuidar da nossa vida. E seria o primeiro momento, né, de abrir os olhos e agradecer. Agradecer por aquele dia, por mais uma jornada que vamos ter pela frente. Mas será que nós fazemos? Será que a gente não se distrai? Porque às vezes, ou porque estamos cansados ou preocupados, e muitas vezes pulamos essa etapa no nosso dia, que é super importante. Será que nós fizemos? Se não fizemos de manhã, fizemos na hora do almoço, fizemos na hora da nossa refeição, ou à tarde, a hora que lembramos de agradecer por esse dia. Em primeiro lugar, agradecer. Quantas vezes nós fazemos as nossas preces por dia? Quantas vezes nós silenciamos exclusivamente para fazer uma prece e dedicar um momento para conversar com Deus? Pode ser uma conversa muito curta, muito simples, mas uma conversa íntima, é sua, é em pensamento, não precisa nem ter as palavras expressas, assim, mas dedicar um momento para Deus, se conectar com Ele. Quantas vezes nós fazemos isso por dia? Apesar de sermos muito necessitados dela. E sobre o que é a nossa prece? Eu acho que a maioria, talvez, não sei se vocês concordam, em geral a gente pede. A gente pede força, a gente pede paz, pede saúde. Quantos possivelmente até já não pediram algumas vantagens ou benefícios de natureza material para apaziguar preocupações? Quem pode dizer que não passou por isso, né? Qual é o conteúdo da nossa prece? Nós lembramos de orar pelos outros, pelos nossos afetos, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, mães, encarnados ou desencarnados, pelas pessoas que estão ali à nossa volta, pelas pessoas que trabalham conosco, pelos nossos colegas, vizinhos. E a pergunta que eu coloquei ali, talvez eu coloquei porque eu acho que talvez seja mais difícil de lembrar, é orar pelos nossos desafetos.
Nós lembramos muito deles, do que eles fizeram, do que eles falaram, de como eles tentaram nos ofender, ou nos magoar, ou nos prejudicar. E nós lembramos de fazer orações por eles? Dificilmente, né? E muitas vezes, eu já mencionei aqui na escola, muitas vezes começamos a oração e lá pelo meio já estamos pensando no que ele nos fez. Nem conseguimos terminar a oração pelo nosso desafeto, porque já estamos criando a capivara dele, a lista de malfeitorias, né? Então, é muito importante essa questão, porque traz benefício não só o bem que nós fazemos, essa energia que nós enviamos, também nos beneficia. Por isso eu coloquei essa pergunta: oramos por eles? Estamos dispostos a orar, a dedicar lá alguns minutos do nosso dia para enviar energias boas, para pedir que Deus o proteja de si mesmo, porque no fundo é isso, né? Nós precisamos nos fortalecer contra nós mesmos, nossas más condutas, nossas más inclinações. E nossos desafetos também. Às vezes nós magoamos e nem percebemos, às vezes ofendemos e nem percebemos. Afinal, somos pessoas boas. Não fazemos com intenção. É uma percepção que temos da gente, que somos melhores do que somos, né? Muitas vezes. E às vezes a pessoa nos trata mal e nós não entendemos ou ficamos perplexos porque não havia razão de ser. Mas aqui fica a reflexão. Oramos por eles. Vamos pensar um pouco nisso ao longo dessa noite e no final a gente vê o que nós podemos fazer a respeito disso. Uma outra questão sempre que fazemos uma oração, nós sempre esperamos que tenha um resultado, uma resposta. É até uma infantilidade, né? Às vezes até uma falha da nossa fé. Pensarmos que aquele pedido deveria ser atendido tão logo se possa, porque afinal estamos necessitados e até pensamos muitas vezes que merecemos. E se estamos fazendo com tanto fervor, por que não sermos atendidos? Né? Então a pergunta que fica de tudo isso: será que nós fazemos corretamente a nossa prece? Será que nós nos colocamos inteiros na nossa oração, na nossa prece, mesmo que ela seja a mais singela das preces, a mais curta? Nós estamos presentes? O silêncio é uma prece? O que vocês acham? O silêncio é uma prece? Eu posso estar em silêncio, mas eu posso estar ali no maior turbilhão, nos meus pensamentos. Posso estar pensando nas mágoas, nas dores, nos problemas que eu tenho que resolver. Então, o silêncio é uma prece quando você se silencia para uma prece. Porque não adianta silenciar nossa boca e nosso coração, nossos pensamentos estão lá todos conturbados. Às vezes estamos aqui em busca de algo melhor para nossas vidas, um conhecimento, uma paz, mas dentro estamos lá, não estamos inteiros naquela busca, estamos ali perturbados ou desviando o nosso pensamento para coisas que não nos ajudam, na verdade. E há muitas formas de fazer uma prece, como a prece ao acordar, ao abrir os olhos, ou mesmo ao acordar, não precisa nem abrir os olhos. Agradecer simplesmente. Podemos pedir, sim, sempre podemos pedir uma graça, um benefício, um auxílio para nos melhorar, para superar algumas dificuldades que nós temos, que temos muitas. Dificuldade, muitas vezes, de calar e compreender. Às vezes, calar diante de uma ofensa. Às vezes, temos dificuldades de interceder. Louvar a Deus. Quantas vezes nós louvamos a Deus nas nossas preces? Precisamos levantar todas essas questões para ver como podemos melhorar a nossa eficácia, porque isso nos traz todos os tipos de benefícios.
Não, às vezes não é um benefício direto, mas precisamos pensar que estar dentro, estar em silêncio, silenciar seu coração pode trazer muito mais benefício do que aquela prece apressada, cheia de palavras, mas que muitas vezes não refletem exatamente tudo que está dentro de nós. Nós reclamamos na nossa prece, às vezes intimamente reclamamos porque não fomos atendidos. Nós fazemos e podemos usar uma contemplação da natureza, uma contemplação de uma beleza da obra de Deus. Isso também é uma prece. Então, vamos aproveitar o recurso da prece para vivenciarmos a nossa vida em plenitude. Temos todos os recursos à nossa disposição. Eu vou falar rapidamente das questões que tratam da prece no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. E há algumas questões muito interessantes. Eu acho que ele aborda a questão da prece e aí no capítulo 28 fecha com a coletânea. A prece é agradável a Deus? Parece muito óbvio que é uma prece. Se ela é feita com amor, com fervor, com fé, sempre será agradável a Deus. O que conta naquela prece é a intenção, é o seu sentimento, é o seu pensamento bom, é a sua vontade de se melhorar, de desejar o bem para o seu irmão. Deus precisa da nossa prece? Entendo que não, mas nós precisamos. A prece é a nossa comunicação com Deus, é o nosso olhar para Deus, falar, estou aqui e quero falar com você, Deus, eu preciso de você. Qual o caráter geral da prece? A prece é, na sua essência, um ato de adoração. Você está reconhecendo o Criador, o Pai, é um Pai. Então, orar é pensar nele, dedicar, conectar a sua alma com Deus. Só que nós podemos louvar, pedir e agradecer, como eu falei antes. A prece, ela torna o homem melhor? O que vocês acham? Sim, torna, porque você se equilibra. A prece é para o nosso espírito uma limpeza, é uma jornada de equilíbrio, uma jornada de eliminar as impurezas. São impurezas que vêm através do nosso pensamento perturbado, às vezes das nossas mágoas que a gente fica remoendo, às vezes da nossa falta de perdão, de benevolência para com o outro, e aquilo fica ali remoendo, fica nos fazendo mal, crescendo, como se fosse fermentando, né, dentro da gente. A prece, ela tem essa função. Ela nos torna melhor, em vários sentidos. São 8 questões que eu vou tentar passar rapidamente para falar do capítulo essencial que é das coletâneas. Nós podemos pedir que Deus perdoe as nossas faltas através das nossas preces? Sim, nós podemos pedir. Mas o essencial para Deus não são as palavras, porque às vezes por um sentimento de medo ou de culpa até pedimos perdão, mas recorremos naquela falta. O mais importante é apresentarmos as nossas faltas, as nossas falhas para Deus, com a disposição de não fazer mais, com a disposição de melhorar nossa conduta. Isso vale muito mais para Deus do que as nossas palavras de arrependimento, que em muitas situações, de repente, nem é um arrependimento tão grande ou tão verdadeiro assim. Então, é útil pedir as faltas, mas é mais útil a gente se propor a mudar imediatamente depois delas. Pode-se orar utilmente pelos outros? Essa é uma questão, está desse jeito no Livro dos Espíritos. Sim, porque nós somos dotados dos recursos da vontade, do pensamento e da vontade. Se nós desejamos o bem, e nós fazemos uma oração pelo nosso irmão, esteja ele onde for, seja ele quem for,
os espíritos podem ir até ele e oferecer aquela energia, aquele benefício. Às vezes é tudo que ele precisa, de alguns minutos de sossego mental, de alívio da sua dor, às vezes é uma dor de saudade, às vezes é uma dor, a dor da vingança, a dor do ódio, porque tudo isso dói no espírito. Se nós enviamos esses bons pensamentos para os outros, para os nossos irmãos, eles serão beneficiados? Depende da disposição, mas que vamos acionar os mensageiros do bem, que movimentem forças e energias em favor dele, sim, então é útil. Não vamos mudar os karmas, as provas que ele tem que passar, mas nós podemos proporcionar isso pensando que é um alívio temporário, para que a pessoa tenha um tempo de lucidez da sua dor, para tomar novas atitudes, para rever, às vezes começar a se arrepender. Então, é útil, é necessário. Jesus nos falou, amai-vos uns aos outros, que eu entendo, acho que nós entendemos bem, que é cuidar uns dos outros. Dentro das nossas possibilidades, cuidar uns dos outros. Às vezes não podemos cuidar materialmente, mas uma oração é muito de graça, é muito fácil. É só usar a vontade e o pensamento. É o que nós podemos dar, a pessoa nem precisa ficar sabendo, é uma coisa que você dá, Deus está sabendo. Essa é uma questão bem interessante, mas há outra ainda mais interessante. As preces que nós fazemos podem mudar a natureza das nossas provas, das nossas expiações? Ou mudar o rumo das coisas? Aqui no Evangelho, no capítulo Livro dos Espíritos, ele explica que a prece atrai para nós bons fluidos, bons espíritos, a companhia de bons espíritos que vão nos inspirar boas ações, boas condutas, uma mudança de pensamento, talvez um redirecionamento da nossa rota. Eles tentam nos inspirar. A prece ajuda a abrir esse canal. Então é muito importante considerar que a prece melhora a nossa atmosfera, o nosso entorno, mas ela não vai mudar nossas provas e expiações, mesmo porque algumas têm que ser cumpridas até o fim. Mas nós podemos receber ajuda, auxílio, amparo e inspiração de como passar por elas através dos bons espíritos que serão atraídos pela nossa prece. Né, José? Estou certo? Estou errado. O recurso da oração, tem um trecho aqui nesse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, da Joana de Ângeles, fala que o recurso ela não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a nossa evolução, mas ela nos brinda com a resistência a todos os embates da nossa vida, nos encorajando, nos dando vitalidade para enfrentar. E são muitas, nós sabemos, são muitas, muitas batalhas conosco, muitas vezes entramos em batalhas com os outros. A oração modifica nosso estado mental, modifica essa atmosfera, essa energia e favorece uma mudança de atitude, favorece uma resignação, nos fortalece. Aí as 3 últimas questões abordam a questão de orar pelos mortos, se é útil orar pelos mortos, o que pensar de quem rejeita essa ideia de orar pelos mortos, e se nós podemos orar aos espíritos. Certamente que parece bem direto, assim, que sim, nós podemos e devemos orar pelos desencarnados. Eu usei a palavra mortos porque estava na minha versão lá do Livro dos Espíritos. Nós devemos, podemos, muitos estão lá esquecidos. Muitos anseiam por uma prece, anseiam por um bálsamo. E às vezes a nossa oração é aquele pacotinho, aquele remédio, aquele bálsamo que ele precisa para ele sair daquela situação, daquele estágio que ele está dolorido, em que ele não consegue nem pensar direito, não consegue
pensar em Deus. Então, podemos. E o que fazer com quem não acredita nisso? Não fazer nada. Cada um siga com a sua crença, ou no que acredita, mas nós podemos fazer. Lembremos dos nossos desencarnados, da nossa família. Muitos estão esquecidos lá, nós fazemos uma oração. Às vezes pensamos, lembramos e esquecemos de fazer uma oração para que aquela pessoa esteja feliz, se passou bastante tempo, para que ela tenha encontrado os caminhos. Podemos orar aos espíritos? Sim, enquanto mensageiros de Deus, executores da sua lei, mas não que eles vão mudar as nossas provas e nossas expiações, o testemunho que nós temos que dar nessa vida. A ideia é que eles sejam atraídos para nos ajudar, nos inspirar a tomar a decisão certa, né? nos inspirar a melhorar nossa conduta, quem sabe dar um alerta quando estamos entrando naquele limbo. Muitas vezes entramos numa perturbação mental e não conseguimos sair. A nossa oração atrai o espírito os espíritos, e eles tentam nos tirar daquilo, eles tentam nos inspirar um bom pensamento, uma outra atividade talvez, para sairmos daquela perturbação mental. Essas são as questões que eu encontrei no livro dos Espíritos. Aí eu pesquisei um pouco sobre o que se fala da oração, o que a ciência fala da oração. Eu queria muito encontrar um artigo científico, e eu não consegui, não houve tempo, que falasse, que eu já ouvi muitas vezes, falar de estudos em que se faz a ressonância magnética de uma pessoa e pede para ela fazer uma oração. E tem estudos, grupos de estudos de neurociência, que mostram a mudança de atividade no cérebro, a mudança no lobo frontal, que é essa parte aqui da frente, que é uma parte responsável pela adquirir conhecimento, pelo planejamento, pela coordenação, pelo comportamento. O que se verificou? Esse médico, que é da Universidade de... agora eu esqueci. Thomas Jefferson. Ele faz trabalhos de medicina integrativa. Então fez estudos com muitas pessoas usando ressonância magnética, mostrando que durante uma oração, o lobo frontal, que é essa parte da frente responsável pelo comportamento, pelo conhecimento, ele diminui a sua atividade. Não, ele aumenta a sua atividade. Porém, quando a pessoa, para surpresa dele, quando a pessoa entra num estado profundo de prece, em que... não, pode deixar. Em que ela está profundamente envolvida, como se aquilo fosse uma experiência externa, interna, até o lobo frontal diminui a sua atividade. O lobo parietal, que é esse que fica aqui na parte de trás, ele também, que é o que recebe as informações sensoriais do nosso corpo e cria uma representação visual. A atividade dele diminui. Então, dependendo da profundidade da nossa prece, esses elementos do nosso cérebro vão diminuir ou aumentar a sua atividade, favorecendo uma série de coisas, como relaxamento, uma serenidade, a paz, uma clareza de ideias, né? Porque se é que no lobo frontal ele está sendo como se ele estivesse passando por um processo de filtragem, é como se ele estivesse passando por um processo de limpeza. Então ele melhora as nossas funções de um modo geral. E o sistema límbico, que é o sistema aqui que contém a amígdala, por exemplo, né? Aqui tem vários elementos, que é o sistema responsável pelas emoções, também sofre alterações durante uma oração. Então, quando orarmos, pensemos nisso, no benefício que estamos trazendo para o nosso cérebro, o governante do nosso corpo, aquele que envia as mensagens para o bom funcionamento. Pensemos nisso, pensemos nas nossas células que estão recebendo aqueles fluidos positivos, para que elas estejam em perfeita harmonia e funcionamento. A ciência já está se ocupando disso.
A ciência já percebe pessoas que estão no centro cirúrgico que melhoram o seu estado e diminuem as complicações quando elas recebem orações. Mas a ciência, que trata muito mais do que é isso está certo, está errado, não quer. A ciência não consegue explicar como que uma oração feita pelo outro consegue melhorar o estado de um paciente. Mas nós conseguimos entender. De alguma forma, nós sabemos que é esse pacote de energias positivas, de amor, que vai melhorar a situação do paciente. Antes de passar para a coletânea, eu queria mencionar o capítulo 27, que vem antes da coletânea de preces espíritas. Porque é um capítulo muito bom, eu recomendo a leitura dele. É um pedido que fala, pedi e obtereis. E aí pode gerar alguns conflitos, né? Nem sempre eu obtive o que eu pedi, ou não foi pelos caminhos que eu queria. Tem uma frase que está no Evangelho de Marcos que diz, eu vou até mudar aqui, ó, o que quer que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Será que é assim que acontece? Às vezes nós pedimos para além do que... Ao invés de pedir um auxílio, às vezes a gente vai por outros caminhos, porque às vezes é o desespero, às vezes é a aflição, e a gente não recebe. E a gente bate lá na porta de novo, já pedi tanto. Meu vizinho, que nem é tão bom quanto eu, nem é uma pessoa tão compreensiva, tão religiosa, conseguiu, eu não consegui. Deus não está ouvindo as minhas preces. Será que é isso? Ou será que tem uma outra abordagem que nós deveríamos considerar? Os espíritos que ditaram esse capítulo para Kardec, que inspiraram esse capítulo, eles falam das necessidades da prece, e fala dos elementos, né? Esses são os tópicos abordados. Qualidade da prece, a eficácia, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos, as instruções dos espíritos e a maneira de orar. E esse capítulo termina com uma prece muito linda do Santo Agostinho, a alegria da prece. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Essa é só uma frase. Mas os espíritos colocam que é muito importante, ao orar, colocar à disposição a sua humildade, que é um ato de devoção a Deus. É reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é nosso Pai. É um ato de devoção, é um ato de humildade, reconhecermos-nos pequenos, mas pequenos filhos de Deus. Nós somos pequeninos diante de toda essa obra, mas nós somos significantes para Deus. É nos reconhecer assim, eu sou uma parte pequena, mas sou de Deus. É colocar profundidade na sua prece, pegar a sua alma e expandi-la para Deus. Deixar que Ele a toque, deixar que ela chegue até Ele. Não deixar de agradecer pelos inúmeros benefícios que nós recebemos ao longo das nossas vidas. Nosso nascimento, nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs, que muitas vezes nós tivemos tantos desentendimentos, mas foram tão importantes na nossa jornada. E depois que saímos de casa, quantas pessoas não encontramos e que nós podemos agradecer, porque fizeram parte da nossa jornada. Por um tempo, às vezes por dias, às vezes por anos, às vezes por décadas, mas nós nunca estivemos sozinhos. Quando eu penso nas pessoas, eu penso que elas foram os elementos mais importantes. Foram elas que nos ampararam. Muitas vezes era tudo que a gente precisava. Alguém que caminhasse 5 minutos. Alguém que nos cuidasse, que nos pagasse um pão, que nos ensinasse alguma coisa que não sabíamos.
A nossa prece também deve incorporar a intercessão pelos nossos irmãos e irmãs, por todos, nossos queridos, nossos afetos e nossos desafetos. A palavra, nós podemos orar pelos nossos inimigos. Inimigos é uma palavra forte que ninguém gosta de... É muito difícil de admitir que temos inimigos, porque muitas vezes admitir que nós falhamos feio, né? Mas muitas vezes nós criamos, alimentamos, né? Nós podemos interceder por eles, interceder pelas pessoas que estão aflitas, pelos nossos irmãos que não aguentaram a jornada e se suicidaram. Os Espíritos nos recomendam. Essa é uma oferta. Oferte o que você tem, porque você também recebeu muito. Nós recebemos muito. Oferte isso. Se você não pode ofertar o seu tempo naquele período, naquele dia, oferte a sua prece pelo seu irmão. Como que deve ser essa prece, a gente vai mostrar, vai discutir um pouquinho o que se fala sobre isso. E um elemento importante é a fé e a resignação. A fé, eu sempre pensei muito na fé. Falei, qual é o significado real da fé? É só eu acreditar? Não é. A fé é aceitar que Ele sabe de tudo. Ele sabe de toda a nossa história, as nossas necessidades. Sabe de tudo que nós almejamos, tudo que nós ansiamos. A fé é acreditar que aquele Pai amoroso vai nos dar o que nós precisamos. E às vezes o que nós precisamos não é exatamente o que nós estamos pedindo naquela hora. Às vezes nós pedimos naquele anseio, às vezes na nossa aflição nós pedimos muito que não pode vir naquela hora por um compromisso com a nossa evolução, por um compromisso que nós temos de cumprir algumas etapas. Mas Ele sabe. E hoje eu entendo que a fé é isso, é um conforto de saber que tem alguém que sabe, que me vê, que nos vê, que olha nosso coração e sabe de tudo. Alguém quer falar? Uhum. Fé, fides fiel. Sim. Se eu creio realmente no Pai, eu sou fiel àquilo que eu creio realmente. Exatamente. É uma comunhão, né? Latino, grego. Sim. É legal a gente falar das origens das palavras. Sim. Acho que foi no centro que eu aprendi também. Ele falando isso, né? Fé vem de fides, que é de fiel. Ser fiel a Deus, né? Ser fiel àquele. É nosso pai. Um pai não dá para o filho algo que ele acha que... Às vezes o filho faz lá a sua birra. E nós fazemos também, né? Quantas birras nós não fazemos? Queremos porque queremos. Murmurando, reclamando. Mas Deus sabe. Deus está acima, Ele sabe de toda a nossa história. Tudo que já fizemos, de todos os nossos arrependimentos, nossos anseios. Então Ele sabe que naquele momento, muitas vezes é outra coisa que... Obviamente que Ele vai mandar o auxílio. Se estamos tão aflitos que precisamos daquele, Ele vai enviar o auxílio necessário. Mas muitas vezes não é aquele pedido exatamente da forma que a gente fez. Isso que eu acho legal, eles falam, seja fiel, já que você fala que tem fé, nota a si mesmo. Seja fiel. Seja fiel, então, se você tem fé, seja fiel. Sim. Deus uma hora vai... Só que às vezes a gente pede desejos, não o que precisamos, né? Exato. A gente põe o foco em outra coisa, né? Aí a coletânea de preces espíritas, finalmente, a coletânea ela contém inúmeras preces, de tudo que nós falamos aqui. Preces para todas as finalidades, por nós, pelos outros, em diversas condições. E
A coletânea é composta, tem um preâmbulo, né, um preâmbulo que é uma pequena introdução mostrando que a forma da prece não é nada, o que importa é o pensamento, são as nossas intenções. E com isso, as sugestões, o Kardec selecionou dentre muitas sugestões de preces dos espíritos, que são preces, é classificado em preces gerais, preces por si mesmo, prece pelos outros, preces pelos desencarnados, pelos enfermos e obsediados. E uma coisa muito curiosa que pega o Pai Nosso, começa com a oração que ele chama de oração dominical, que na verdade não é só no domingo, a gente faz todos os dias. Pega a oração do Pai Nosso e comenta versículo a versículo nesse capítulo. É muito bonito. Ele faz um complemento, não fica só Pai Nosso que estás no céu. Ele elabora um pouco mais nessa parte. Eu sugiro a leitura pelo menos dessa parte. Agora, a pergunta que fica, por que fez uma coletânea? Por que ter uma coleção de prece? É para ter um formulário para a gente pegar, vou orar por um desencarnado hoje. Vou orar por um inimigo hoje. Não é para ter um formulário e mais prece, mais palavras e milhares de palavras. A ideia é fazer uma sugestão, um guia para que as pessoas, se elas muitas vezes têm dificuldade de expressar o sentimento que ela gostaria por aquelas entidades, pelo próximo, às vezes as palavras não vêm. Para tornar a sua prece mais eficaz, então há essa coletânea. E ela tem muitas, olha, tem para os anjos, guardiães, para pedir um conselho, para pedir uma melhoria uma corrigenda de um defeito nosso, ação de graças por um favor obtido. Tem até uma prece de ação de graças por um benefício que o nosso inimigo recebeu. Olha só, alguém já atinou de fazer isso? Difícil de agradecer porque o nosso inimigo está se dando bem. Não é verdade? Até a gente acha que não merece, né? Mas assim... Então, o que está acontecendo aqui, né? Tem a prece por um perigo. É uma lista. Preces por aquele mesmo que ora, né? Por nós mesmos. Preces pelos outros. Pelos inimigos do espiritismo. Por uma pessoa que está agonizante. Pelos desencarnados. Aí tem alguém que acabou de morrer. Alguém por quem tivemos afeição. Alguém por quem não tivemos muita afeição. Por um suicida. Por espíritos penitentes. Espíritos endurecidos. Então tem uma verdadeira coleção. Pelos doentes. Eu contei lá, deu 46 preces. E é muito legal, porque antes de fazer a prece, tem um prefácio. Então ele comenta assim, aqui essa é a ideia. A ideia é assim, dá uma explicada, agora vamos para a prece. Então, se não sabemos e sentimos necessidade, podemos recorrer para nos inspirar. Não é que que a prece do Espiritismo tem que ser essa aqui, mas ela nos inspira as palavras, o sentimento que a gente deve conduzir naquela oração. Por que tem essa coletânea? Precisava disso, sendo que a gente já conhece, a gente já pode fazer uma prece espontânea? É que ele acabou sintetizando nas preces toda a doutrina, todos os conhecimentos. Só que agora, vamos supor, uma pessoa não está participando dos estudos da doutrina, mas ela quer fazer uma prece. A prece envolve sentimentos. Então, e a prece, do jeito que elas estão formuladas, elas já envolvem, ela é didática, ela envolve o conhecimento, só que agora munida de sentimento. Então a pessoa vai fazer a prece, contém o conhecimento da doutrina e contém o sentimento dela. É só direcionando, então é só um guia, né? Aqui ele explica o contexto para realizar aquela prece e, claro, comenta sobre a educação do sentimento e do pensamento na realização. Aqui eu gostaria de relembrar, essa parte, nessa coletânea, ele comenta cada um desses versículos da nossa oração do Pai Nosso. E é muito bonito, muito mesmo. E aqui eu vou mencionar alguns exemplos que o meu tempo está acabando. Aqui,
Prece pelas almas sofredoras que pedem preces. Como aquilo nós comentamos. Às vezes essas almas precisam de um bálsamo para serem socorridas, para saírem daquela aflição e começar o seu processo de arrependimento, o seu processo de elevação do pensamento a Deus. Então ele faz um prefácio, e aí coloca um exemplo de prece. Aqui você coloca o nome da pessoa. É realmente muito didático e se nós enfrentarmos dificuldades para encontrar as palavras corretas, para direcionar aquilo, a gente pode recorrer a esse capítulo 28. Olha só, a prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. É super importante, como comentamos. Às vezes só de melhorar aquela atmosfera mental do nosso desafeto, do nosso inimigo, desejar-lhe o bem, desejar-lhe que os bons espíritos o acompanhem, às vezes aquele sentimento dele ruim, que até emite coisas ruins para nós, aquele sentimento se renova, se revigora, mas em outra direção. Por que não fazemos? Então é uma questão de prestar atenção. Nós precisamos orar por nós, para nos melhorar, podemos orar pelos nossos inimigos, porque, convenhamos, muitas vezes nós temos culpa no cartório, por aqui, nós temos, né? Às vezes a gente provocou a situação. Muitas vezes, eu diria assim, coisas de outras vidas, mas às vezes é nessa vida mesmo. Esse é um exemplo da prece pelos inimigos. Tem, acho que... Aqui eu termino aqui falando das cartas de Paulo de Tarso aos aquelas comunidades que ele visitava, e ele é muito recorrente nas cartas dele o tema da oração, os benefícios, benfazejos da oração, o agradecimento, orar pelos inimigos do Evangelho, orar pela expansão do Evangelho, orar por nós mesmos, para que sejamos fortes para expandir o Evangelho, para divulgar o Evangelho, principalmente exemplificar o Evangelho. As cartas de Paulo, tem vários livros falando sobre isso e são muito bonitas também. Eu encerro aqui, clamando que nas nossas orações não sejam só orações de pedido, mas talvez começarmos com louvor, começarmos com um agradecimento a Deus. Eu acho que o agradecimento é a coisa que vai criar a melhor atmosfera para nós. É reconhecer tantos benefícios que nós recebemos e, às vezes, com tantos benefícios, incorremos em tantos erros, tantas falhas. Ainda assim, Ele está ali presente para nós, nos deu conhecimento através da doutrina, através porque os ensinamentos que tivemos desde a nossa infância nas outras religiões, nos dá o benefício das pessoas que nos acompanham em cada trecho da nossa vida. Às vezes são pessoas super difíceis, às vezes nós é que somos difíceis e projetamos na pessoa, mas nós podemos agradecer porque tudo serve para a nossa melhoria, para o nosso testemunho, para a nossa evolução. Tá bom? Sugiro fortemente, consultem esse capítulo 27 também, que é bem interessante, e é um guia para orarmos com eficiência e com o coração mesmo, colocar o nosso coração naquele ato, que só traz o bem, tá bom?